Olá, começando mais um Líder de Sucesso, né? Ou melhor, o programa que traz para você autoridades, personalidades, empresários e empresárias que movimentam aí a economia do estado, que fazem a diferença no dia a dia do consumidor gaúcho. É o pessoal que vem para cá para ensinar, para ajudar, para contribuir, né? Somar nas ideias. Hoje o programa é muito especial porque tem uma grande parceira aqui, Ana Dixon. Maurício, muito obrigada pelo convite de estar dividindo contigo aqui esta bancada para nós conversarmos hoje com este empresário que vai falar coisas muito interessantes. O pessoal sabe no programa quanto eu gosto dessa pauta de venda, né? Venda mexe comigo porque me faz melhorar de vida, mudar a vida das pessoas, né? Vendas é sobre pessoas, sobre entusiasmo, sobre verdade, né? Enfim. E o nosso convidado, Rodrigo Kessler, é um empresário de sucesso, que palestrante, escritor também, e ele vai contar a jornada dele e vai falar bastante sobre venda, né, Rodrigo? Sem dúvida, sem dúvida. É um prazer estar aqui, Maurício, Ana. Falar sobre vendas e atendimento para mim é um prazer enorme porque vai fazer 30 anos, o ano que vem, que eu estou nessa jornada. Eu não me vejo fazendo outra coisa da minha vida a não ser vender. Então, a minha vida como vendedor, ela começou muito por acaso. Depois vai ganhar esse livro aqui, tu vai entender um pouquinho, mas eu vou te dar um spoilerzinho dele aqui para as pessoas entenderem como a vida da gente ela pode mudar de uma hora para outra. Na verdade, eu tive essa oportunidade de começar a trabalhar com vendas totalmente por acaso. Fui no Shopping Iguatemi, há quase 30 anos atrás, 1994, eu tinha cabelo ainda grande, né? E eu fui lá para conhecer uma menina que um amigo queria me apresentar. Aí quando eu cheguei no shopping... Ali no relógio? Oi? Ali no relógio? Não, E no relógio, exatamente, é no relógio. Quem nunca, né? Quem não conhece o relógio, exatamente, foi ali no relógio. Aí eu tô subindo a escada rolante e daqui a pouco ele disse assim, elas chegaram. E eu olho, tinha uma de azul e tinha uma de vermelho. Eu disse, cara, aquela de azul é linda. Ele olhou pra mim e disse assim, aquela é a minha, tu é de vermelho. Eu aproveitei aquele momento que eu tava ali, comecei a dar uns passos para trás na escada e disse, bom, já que eu não vai pintar aqui uma namorada, quem sabe eu consigo um emprego. Eles foram para um lado e eu fui para outro. Mas eu acho que ela olhou de longe, não gostou mesmo do que viu, também tá ótimo. Aí eu tava passando na frente de uma loja chamada Cambial, onde uma amiga minha trabalhava, a Ana. Cheguei lá, Ana, tem vaga de vendedor aqui? E ela assim, deixa eu falar com o gerente. Mas por que eu pedi vaga de vendedor, pessoal? Porque há 30 anos atrás, se tu não sabia fazer nada, todo mundo dizia, cara, não sabe fazer nada, vai vender. E todo mundo que trabalha com vendas hoje sabe, cara, que para tu ter sucesso nessa profissão, tu tem que estudar muito. Tu tem que se dedicar muito ao cliente, tu tem que conhecer o teu produto, senão tu não vai ter sucesso nessa profissão, tu vai ser só mais um vendedor. E aí eu falei com ela e ela chamou o rapaz, o diretor, que estava lá naquele dia, que era o gerente, na verdade, regional. Ele fez uma entrevista comigo, e eu fui para casa. Fez uma entrevista, fui para casa, no outro dia ela foi lá em casa, Rodrigo, ele te adorou. Vai lá falar com ele. Eu voltei, me arrumei, eu disse assim, surgiu uma vaga de vendedor, e ele assim, não. Para vendedor tu não serve porque tu é gago. E eu era gago mesmo. Mas eu aceitei, só que ele disse o seguinte, Rodrigo, se tu quiser tu vai ser o primeiro caixa homem da Cambial. E eu pensei, vou entrar para a história daquela empresa, né, Maurício? Porque eu duvido que vai ter 2 gagos dentro daquela empresa. E caixa, e eu aceitei. E eu tive a oportunidade de na primeira semana ver um gerente vendendo. O Vitor, amigo meu até hoje. Ele tinha uma facilidade de atender as pessoas. Ele tinha uma facilidade, Ana, o cliente ia lá para comprar olhar uma televisão, ele dava o controle na mão do cliente, deixava o cliente sentir à vontade com aquilo ali, o cliente já se sentia dono daquilo. Eu olhei e disse assim, cara, é isso aí que eu quero fazer da minha vida. Eu quero ser vendedor quando eu crescer, pensei. Quando acabou o dia, eu disse assim, tu me ensina a vender. E ele me disse uma coisa que mudou a minha vida, ele disse assim, cara, faz assim, Rodrigo, presta atenção em tudo que eu fizer. O que tu achar legal, tu copia. O que tu não achar legal, tu deleta. E eu comecei a mudar
o meu jeito de pensar e comecei a ver tudo que todos os vendedores... Porque defeito todo mundo tem, né, Ana? Claro. Né, Maurício? Todo mundo tem defeito, tem qualidade. Então, eu comecei a olhar tudo que eles faziam de melhor e eu comecei a criar um Rodrigo. Pessoal, para vocês terem, para resumir, bem resumidinho, eu comecei em fevereiro de 1994, como caixa, gago, atrapalhado. E em dezembro daquele mesmo ano eu fui o primeiro lugar em vendas de toda a rede cambial, que tinha 36 lojas. Mas uma coisa mudou ali, quando ele disse assim para mim: tu não serve para ser vendedor porque tu é gago. Cara, aquilo lá, eu disse assim, eu posso ser tudo na vida que eu quiser, porque a minha mãe me dizia, Ana, desde pequenininho, Rodrigo, tu pode ser tudo que tu quiser, desde que tu se dedique naquilo que tu quer. Então, se eu posso falar uma coisa para cada um que está escutando hoje esse programa, cara, quando alguém falar alguma coisa para ti, usa aquilo como um combustível para tu mudar. Não, mas pá, ele disse que eu não sirvo para isso, putz, e agora o que é que eu vou fazer da minha vida? Um desafio. Um desafio, exatamente, para tu mudar, entende? Então, eu agradeço, e uma coisa que eu nunca fiz, né, cara, foi agradecer aquela menina. Porque se eu tivesse gostado um pouquinho mais dela, não sei o que eu ia estar fazendo hoje, né, cara? Porque eu saí daquele momento ali para buscar uma oportunidade. Então, a gente não sabe como a vida é engraçada. Às vezes a gente acha que vai dar errado alguma coisa e ela dá uma mexida na vida da gente. E tudo que eu tenho hoje, eu agradeço aquela oportunidade que eu tive. Naquela vez, fazem quase 30 anos atrás. Rodrigo, te fazer uma pergunta. Pergunta. A gente está falando em vendas, né? Eu participei agora de 2 eventos de tecnologia. Em ambos, se fala muito da questão da experiência de venda. Uhum. Quer dizer, vender, tu não vende um produto, tu vende uma experiência. Exatamente. O que tu achas disso? Tu tá totalmente correto, eu concordo exatamente em gênero, número e grau, porque a experiência, a experiência é tudo que a gente pode tirar de um atendimento. Eu vou dar um exemplo para vocês, simples, não existe mais essa churrascaria. Era dentro do estádio Beira-Rio. A minha filha tinha meses, ela está com 20 anos agora, vai fazer 20 anos agora. Eu saía lá da Zona Norte para ir lá. Isso que eu sou gremista, mas eu entrava lá por causa, não era do churrasco. O atendimento deles, a experiência que a gente tinha, né, era tão fantástica que era interessante que eu estava conversando com a minha esposa e eu pensava assim, agora eu vou pedir uma caipira de limão. Quando eu estava acabando de falar a frase, chegava um garçom e perguntava, o senhor gosta com mais açúcar, com mais gelo? Cara, ele tá prestando atenção no que tu tá falando. Ele tá cuidando do que tu tá... Ele quer ser... o trabalho dele era cuidar dos clientes. Quando eu ia me servir, eu pensava em me servir. Eu estava puxando a cadeira, já tinha alguém ali, Maurício, puxando a minha cadeira para mim sair. Eu me servia, quando eu estava chegando, já tinha algum garçom ali. E isso é experiência. Eu digo para vocês, churrasco, quanta churrascaria tem em Porto Alegre? E a experiência que eu tinha lá dentro fazia com que eu voltasse. E quando a gente fala de produto, porque assim, isso, claro, é uma experiência ir a um restaurante, porque já envolve a questão experiência no ato de ir a um restaurante. Sim. E o produto, porque tu tens uma loja também, as palestrantes, como é que tu vê, como é que a gente pode levar isso para o produto também, essa questão da experiência? Na prestação de serviço eu creio que fica mais evidente, né? Hoje, quando a gente tem uma loja física, o Maurício é cliente nosso lá, e quando tu tem um produto físico, isso que é uma grande diferença das empresas hoje, que muitas... Não, eu vou trabalhar só com meio virtual, eu vou vender só pela internet. Uma loja física, ela agrega muita coisa. Tanto é que hoje existem várias e várias empresas que começaram a trabalhar com o meio virtual e diz, não, eu preciso abrir uma loja física. Por quê? Para ter exatamente isso. A experiência. E para nós que trabalhamos com vendas o dia inteiro, tem uma coisa que é fundamental nisso, que muitas das pessoas... E eu vejo muito isso em consultoria, é que eles olham para nós e dizem assim, eu estou com um problema grande aí porque o meu, as nossas vendas de loja física diminuiu,
mas a venda de loja virtual, ela aumentou. Mas muitas vezes a margem que ele trabalha numa venda de loja virtual precisa ser menor porque ele tem muita concorrência. Essa venda, essa oportunidade que uma loja física te dá de tu fazer com que o cliente entre na tua loja e tu sentir o produto, trocar uma ideia com o vendedor, e principalmente fazer com que o cliente entenda que aquilo ali é importante para ele e que tu vai conseguir tirar todas as dúvidas dele pessoalmente, coisa que no meio virtual tu não consegue. Então a experiência que tu tem com uma loja física é totalmente diferente. E olha só que coisa estranha, que interessante. 70%, existem pesquisas que dizem que 70%, então 70% de tudo que é vendido pela internet, os clientes vão numa loja física para conhecer ele primeiro. E o que acontece com uma loja física, falando agora de vendas, porque tudo isso acaba gerando e fechando em vendas. Ele vai na tua loja, ele tem uma experiência, tu dá a oportunidade, o cliente te dá a oportunidade em 70% das vezes de tu fechar uma venda na loja física. Por quê? Porque tu já sabe que é a média. A cada 10 pessoas que olham um produto, 7, né, vão lá na loja para conhecer. E aí depois a maioria dos vendedores deixa este mesmo cara que deu a oportunidade, Ana, de ele vender esse produto, sair da loja ou comprar pela internet. Aí eu te pergunto, o que está faltando nisso? Qual é a experiência que tu, como vendedor, não conseguiu levar para o teu cliente? Se ele sai da casa dele para ir na tua loja para conhecer o teu produto, e tu não consegue segurar esse cliente, porque hoje em dia tem uma coisa que faz a diferença em relação a uma loja principal que a internet ganha, é preço. O resto está tudo dentro de uma loja. Está tudo com a gente que a gente está tratando o cliente frente a frente, a gente tem todas as vantagens. O que? Eu posso testar para ti. Se der qualquer problema, eu estou aqui, essa loja está aqui física. Se tu não te importar em receber o produto daqui a 3, 4, 5 dias, se tu precisar, eu estou aqui, leva agora. Então tem uma série de coisas que te levam a aproveitar essas oportunidades em 70% das vezes. E os vendedores não aproveitam. Eles reclamam, porque a concorrência está aí, mas a gente tem que pegar a concorrência que tem na internet e trazer para nós. Qual é a diferença de comprar comigo do que comprar na internet? Dá os benefícios, porque o cliente compra benefícios. Qual é a vantagem de comprar comigo? Pô, cara, tu tem tudo ali para ganhar o cliente, tu tem tudo para ajudar ele pessoalmente, não é isso? E as empresas, e os vendedores perdem, as empresas perdem essas oportunidades, dizendo, mas é porque ele é mais barato, porque o custo é esse. Cara, o cliente não quer saber se tu está pagando mais caro ou mais barato, ele está pensando nele, não é assim. Quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente não pensa? Com certeza. É isso aí, só que cabe a nós, vendedores, mostrar para esse cliente que vale a pena comprar comigo. Sim. Que é melhor comprar comigo. Entendeu? Não porque eu sou mais bonitinho, tenho olho azul, cabelo comprido. Não é isso. É que vale a pena por causa de várias e várias benefícios que tu vai ter comprando comigo. Sim. Só que o cliente não vai imaginar. Tu precisa ganhar ele, tu precisa mostrar isso e demonstrar. Perfeito, né? Eu sou experiência própria, né? Depois que eu comecei a comprar na Tubolândia, não parei mais de comprar. Sou cliente mesmo. Os cabos aqui de todo o programa é Tubolândia, enfim, tem um monte de cabo ali, de HDMI e tudo, suporte, né? Suporte, tudo é Tubolândia. Mas assim, ó, o que faz ele ser diferente ali no Alberto Bins dos concorrentes, e tem concorrentes grandes até, e até por isso ele vem crescendo cada vez mais, é essa experiência. E o Rodrigo, ele me atende também. Ele me atende como vendedor, não atende como dono da empresa. E tá sempre ali querendo ajudar, me tirar dúvida, enfim. E se não, ele não me atende, ou vai alguém aqui da produção e vai lá comprar, é o mesmo atendimento. É incrível, assim. Eu achei super interessante que tu nos falaste antes de entrar no ar, que é faça com o seu cliente o que você gostaria que fizesse com você, né? É isso. Ana, se a gente for ver, isso é básico, cara. Isso não, é básico. Óbvio, mas as pessoas não veem o óbvio. Não, isso aí eu já concluí. Ana, é impressionante exatamente isso que tu está dizendo.
faça com os outros o que tu gostaria que fizessem contigo e não faça com os outros o que tu não gostaria que fizessem contigo. Então, é muito interessante porque às vezes tu tá falando com alguns vendedores de outras empresas e tu olha para ele e tu nota que ele não gosta daquilo que ele está fazendo. Ele não. Mas daqui a pouco ele chega para ti, ele está conversando e diz assim, impressionante, ontem minha mãe foi numa loja e tal, e foi muito mal atendida e tal. E eu digo assim, cara, é estranho, né? Porque tu não gosta de atender, mas quando atendem mal a tua mãe, o teu pai, o teu irmão, tu sente, meu. Então tu imagina que todo esse pessoal que tu atende também tem uma mãe, também tem um pai, também tem um irmão. E tu nunca te colocou no lugar deles, né, para pensar, vem cá, cara, tu não gostaria, quantas vezes chega um amigo nosso, um parente nosso, e chega e diz, cara, fui lá no negócio, como me atenderam mal, a gente não fica angustiado, triste, chateado, cara, olha só exatamente o que a Ana disse, e as pessoas não conseguem se colocar no lugar do outro. A partir do momento que tu te coloca no lugar do cliente, e é impressionante, eu falo isso, eu até me arrepio porque eu vivo isso o dia inteiro. Então, quando o cliente entrou na tua loja, ele tem tanta loja para entrar, ele e olha só, ele tem tanta loja para entrar, e tem cada vez menos clientes na rua. Então, eu tenho muito menos oportunidades hoje de atender. O que eu preciso fazer muito melhor do que eu fazia antes? O grande problema é que há 20 anos atrás, 30 anos, tu tinha uma demanda muito grande de gente na rua, falando em loja física. Sim. Tinha uma demanda enorme, às vezes até faltava, tu tinha menos oferta. Segmentos, exatamente. Tu tinha uma demanda enorme de gente na rua, então se o cara atendesse mal, não tem problema, no final do dia ele vai vender igual, porque é muita gente querendo comprar. Mas para vender não é um dom? Não tem que ter dom? Não tem nem que ter dom. Não. Tia, o que eu vou te dizer? Há muitos anos atrás eu acreditava que poderia ser um dom. O que acontece? Tem essa mística, né? As pessoas falam um pouco disso. Ana, a gente pode pegar, Maurício, exemplos no futebol, exemplos no basquete, exemplos em qualquer lugar. Principalmente no esporte a gente nota isso. Esportistas que eram comuns, eles não tinham nada de diferente dos outros. Só que eles tinham uma coisa diferente que era dedicação. Eles se dedicavam muito mais do que os outros. Então a gente pensa, hoje, o Oscar não ia embora sem arremessar 500. O Zico não ia embora enquanto ele não tirasse aquela camisetinha que estava pendurada lá onde a coruja dorme. Lá. Então 100, 150 chutes. Qual é a diferença? O cara que tem talento, ele precisa correr menos. Mas não é que aquele que não tem aquele talento não pode se sobressair fazendo melhor. Entende? Eu não sou diferente de ninguém. Eu costumo dizer, Rodrigo, tu tem um cara diferente. Não, cara, eu penso diferente. Só. Mas eu penso diferente e eu boto tudo aquilo que eu falo, eu procuro fazer. Não adianta, saber e não fazer e ainda não saber. Né? Se eu faço, se eu não me dedico àquilo, Ana, que eu estou fazendo, eu não vou ter o resultado. E é isso aí, então, essa pergunta do Maurício. Maurício, pode ajudar, mas ela não é um fator determinante. Tu tem uma genética para isso. Não. Hoje eu não vejo isso. No livro Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, né, de Dale Carnegie, né, fala muitas coisas legais para quem leu, gosta de venda, recomendo muito, né, mas tem uma parte lá que fala sobre a importância de saber o nome do cliente. Pode parecer bobo, né, mas a coisa mais doce que o ser humano gosta de ouvir é o seu nome. É isso aí. E às vezes entra na loja, a pessoa vai embora e tu não sabe o nome do teu cliente, tu nunca mais vai contratar aquele cara, conquistar aquele cara, né. Maurício, e o mais interessante de tudo isso, Ana, olha só, pensa, hoje a internet ela é uma coisa, o WhatsApp, esses dias eu estava falando com uma menina, ligou para me oferecer alguma coisa, eu fui procurar depois ali, eu acho que mais ou menos tinha umas 6, 7 telas de WhatsApp. Ela não me perguntou, depois eu não quis, então tá bom, tchau. Ela não perguntou o meu nome.
eu estou na frente do cliente, eu pergunto o nome, eu posso esquecer. Existem técnicas para isso, né? Tu fala 3, 4 vezes. Agora, pessoa para não esquecer. Exatamente. Eu conheço tanta gente que eu tenho um problema às vezes com o nome. Mas imagina quantas pessoas tu conhece, mas se a gente treinar, a gente não esquece, mas a gente precisa. Se eu perguntar para ti o teu nome e eu não treinar isso aqui, eu vou esquecer. O cérebro é assim. Sim. E aí a pessoa fica com o WhatsApp para ti durante 7, 8, 10 telas ali e ela não perguntou o teu nome, cara. Sendo que ela simplesmente pode apertar lá no botãozinho e olhar que aparece, né, o nomezinho da pessoa. Exatamente. Primeira coisa que eu faço é isso. Então, e muitas pessoas não sabem. A gente olhou ali o nomezinho, começa a falar com ele, ela... como é que ele sabe meu nome? Por quê? Porque a gente fez alguma coisa a mais, que é o que? Apertar num botãozinho para aparecer o nomezinho do cliente se eu não perguntei. Né? E aí, é impressionante. Isso que o Maurício falou é fundamental. Às vezes tu falou o nome do cliente, tu ganhou 50% do negócio. Ana. Perfeito. É impressionante, cara. Isso que tu falou é a realidade. Esse livro do Dale Carnegie tem quase 100 anos. Como fazer amigos, influenciar pessoas. Eu ganhei. Maravilhoso. Ana, é um espetáculo. Não, então, eu nunca olhei, mas já ouvi falar. Se tu tiver a oportunidade, vezes, vale a pena. É antigo, tem quase 100 anos as ideias e esse livro, para te ter uma ideia, são quase 100 anos e elas estão iguais. Tu usa, tu pega um livro daquele lá, tu lê e tu diz assim, cara, a tecnologia não tinha mais tudo, porque tudo envolve o ser humano, que é a coisa que está mais distante de nós hoje. Que as pessoas conseguem deixar elas de lado em vez de... É o nosso maior patrimônio, é o nosso cliente. Cara. Nosso maior patrimônio, não é o que eu vendo, o meu cabo. Cara, meu maior patrimônio é o Maurício. Se o Maurício parar de comprar, as crianças não vão mais para o colégio. Exatamente. Eu não pago mais as contas. E é assim, e muitas vezes... O vendedor, o dono de empresa, ele não nota que é aquilo ali, tu passa agradecendo, cara, eu canso de agradecer, o cliente está lá na minha frente, eu digo, tia, se eu estou aqui, se eu troquei de roupa, se meu filho está no colégio, é porque tu está me ajudando. Não, mas eu só comprei um fusível de 50 centavos, meu amigo. Tu está me ajudando, tu entrou aqui, tu podia ter ido em outra loja. Então é essa diferença que muitas vezes as pessoas não entendem, que é uma coisa simples, como tu disse, se colocar no lugar do outro, pensar como eu gostaria de fazer. E hoje é muito fácil tu fazer isso, porque cada vez eu pensei que com a pandemia isso ia mudar. Não, parece que piorou, cara. As pessoas estão mais loucas ainda. Exato. Sabe? A meu ver, ao menos. Tá certo, eles estão. Agora que era a hora, né? Naquele momento de tu, pô, cara, empatia, tu fica. Exatamente. A gente tá pensando, né? Como é que tudo que a gente passou, olha, os valores humanos, enfim, tanta coisa pra gente reavaliar que a gente teve, né? Ana, sabe o que parece? Às vezes tu vai ir numa loja, em algum lugar, tu olha pro vendedor, parece que ele tá dizendo assim, por que não entra mais um vírus aí? Porque eu tô louco que fecha pra gente ficar em casa. Cara, é impressionante, meu. A sensação que eu tenho é essa. Porque em vez deles aproveitarem isso, pô, cara, a gente tá cada vez menos. Eu sei porque aqueles prédios que tem entre Alberto Bins e Coronel Vicente, cara, eram escritórios enormes. 1.700, 800, 1.000 pessoas num andar daqueles. Diminuíram nesses últimos 3 anos quase de 7 a 8 mil pessoas que transitavam no horário do meio-dia ali. Que sumiram. Tu pode olhar, tu chega no Alberto Bins, tem pouca gente. Eles estão lá na internet. Eles estão comprando, eles estão trabalhando em casa, home office, isso aí. Eles não estão ali. Então o que eu preciso fazer? Quando o cliente ligar para lá, eu tenho que tirar a energia lá de dentro e entusiasmo e chamar ele. Bom dia, Tubolândia, Rodrigo, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que eu posso te ajudar? E muitas vezes, Ana, a gente faz isso, 8 horas da manhã quando eu atendo, é assim, 6 horas da tarde, se eu estiver na loja, eu vou atender assim, e muitas vezes o cliente diz assim, mas tem cliente que vem na loja que é o Rodrigo, cara, eu queria conhecer esse cara que está energizado, cara, é o mínimo que eu posso fazer por vocês, porque eu podia ligar para outra loja. Adorei que você falou a questão do energizado, né? A pessoa, ela trabalha com energia baixa, por várias questões, hábito e tal, acha que uma hora ou outra Deus vai abençoar, já abençoou com várias coisas, né?
E aí, não. Quando, na verdade, se ela trabalhasse todo dia essa energização, daqui a pouco podia até vir uma outra empresa, ver ele vendendo e pega ele, vai para um lugar melhor. Então a pessoa vai com... acha que vai cair do céu as coisas, né? As pessoas precisam se aprimorar, né? Sem Assim, dúvida. nesse sentido. É um cargo, é uma carreira de vendedor, é a melhor do mundo. Porque não tem limite, Se a entendeu? gente for pensar, a gente está vendendo diariamente, né? Toda hora. Está Boa. te vendendo no momento Mas que conhece sem- alguém, quer dizer, não é a Não, venda literal, Exato. mas é uma venda da tua pessoa, né? Ana, quantas vezes tu Agora- chegou num lugar e alguém foi te apresentar alguém, tu olhou assim, cara, legal, que pessoa legal aquela ali, né? Exatamente. Ela não falou nada. Aí tem outros que tu vai dizer, não gostei daquela pessoa. Tem aquela energia assim que. Cara, o que essa pessoa está vendendo? Ela já está vendendo ela, exatamente como tu disse. Exatamente. Eu estou vendendo ela. Isso que o Maurício falou é muito interessante, porque durante a minha vida inteira eu recebi convite de emprego sempre. Sempre, sempre, sempre. Uma das coisas que eu aprendi há quase 30 anos é assim, cara, faça o melhor que tu pode quando tu estiver atendendo. Porque o dia que tu não estiver satisfeito, que a empresa não puder estar te dando aquilo que tu merece, alguém vai ver. E alguém vai lá e vai te pegar. E é assim. Quantas vezes eu e vários colegas meus que eram pessoas diferenciadas na hora de atender, chega, cara, eu não sou empresário, mas cara, eu fui ser atendido pelo tal ali. Ana, tá aqui meu cartão. O dia que tu precisar, se tu pensar em sair daqui, o que ele viu ali, cara? Eu não sou empresário, mas meu pai tem uma empresa, eu tô pensando, pô, essa menina ia ser ótima lá. Pô, esse rapaz aqui, assim, eu tenho um negócio. Se tu tiver... E é assim que funciona. E é assim. Porque eu nunca tirei funcionário de loja nenhuma. Mas eu cheguei, tchê, tá aqui um cartão, o dia que tu não tiver satisfeito, tá aqui. É assim. E surgem as oportunidades, porque uma coisa a gente tem que entender. Quando a gente faz uma coisa bem feita, Maurício, as pessoas vêm. Quando a gente faz uma coisa mal feita, as pessoas também vêm. Concordo. Por que a gente acha, mas ele fez bem feito, as pessoas estão olhando, quando ele fez mal feito, as pessoas não estão... Não, elas estão olhando igual, cara. Elas estão olhando igual, elas estão percebendo o que tu está fazendo. E elas têm lá dentro, quando tiver a oportunidade eu venho aqui. Isso é maravilhoso para nós, porque todo dia a gente está aprendendo. Todo dia a gente tem uma nova oportunidade. Cada cliente que entra na minha loja é uma oportunidade. Eu tenho um monte de cliente médico, engenheiro e tal, que eles já me quebraram vários galhos, porque se tornam meus amigos, para depois se tornarem meus clientes. É assim que funciona. Então, primeiro tu traz ele para o teu lado. Te vende, como a Ana disse. Ele vai comprar o Rodrigo. E depois que ele comprar o Rodrigo, qualquer coisa que o Rodrigo for oferecer para ele, possivelmente ele vai comprar por quê? Porque ele confia. Exatamente, a É confiança, assim. né? Isso aí. Que é o nosso grande capital, né? Com certeza. Exatamente. As pessoas isso. acreditarem em ti, saberem que aquilo vai Credibilidade. se fazer. É a credibilidade É e isso aí. confiança. É isso aí. Tu falou ali, Ana, Isso aqui tá aqui no livro? Claro, tá aqui. Tá aqui A Ana tá falou aqui. sobre misticismo, né? No Brasil é errado por muito tempo, né? Que vender algo ruim, tá tirando dinheiro de alguém, enfim, né? Eu cresci com isso, né? Não, eu sempre achei, eu tinha essa coisa de eu tô roubando alguém, eu tô passando alguém pra trás, fazia parte da nossa cultura, ainda faz, ganhar dinheiro é ruim e tal. Mas mudei, claro, graças a Deus. Mas ainda se vê muito disso, né? Eu nunca vou vender, eu não quero vender. Aí a pessoa pega e vai trabalhar para um empresário. Vai trabalhar para um empresário e ela nem sabe, mas ela vendeu 8 horas do dia dela por um salário, entendeu? É isso aí. E a venda, ela tá em todos os lugares. Todos os lugares. E olha só como é um exemplo. Esses tempos eu estava chegando em casa e estava meio cansado e a minha mulher chegou, a Dani, chegou e disse assim, amor, vamos lá no sushi comigo? Tô com vontade de eu não tô afim de comer sushi. E ela assim, então vamos jantar na mãe. E eu disse, onde é que é o sushi que tu quer? Isso é se vender, é saber o que eu... Cara, como é que eu vou convencer ele a fazer uma coisa que eu quero? Convencendo ele a fazer uma coisa que ele não quer.
Entendeu? Então a gente está sempre, em todo momento, a gente está se vendendo. O advogado está sempre se vendendo. Negociação, a vida é uma negociação. É isso aí, entendeu? Então, nós estamos sempre passando alguma impressão para as pessoas. Qual a gente quer passar? Qual é aquela que a gente quer que marque o coração daquele cliente? Depois que a gente aprende a fazer isso, Ana, nunca mais a gente perde o cliente. Nunca mais a gente perde o cliente. Porque a gente tem um ser humano ali. Quando ele nota que tudo que eu estou buscando é, primeiro, o benefício para ele, às vezes o cara vai dizer, Rodrigo, mas tu é muito romântico. Às vezes o cara... Faz todo sentido. Faz todo sentido. Exato. Porque eu penso uma coisa. A gente se coloca no lugar do cliente. Eu preciso desse cliente, enquanto ele respirar, ele precisa comprar comigo. Enquanto ele respirar, ele precisa indicar as pessoas. Tu quer uma coisa mais legal, Ana, do que eu tu tá num churrasco, comendo, e alguém indicar a tua empresa de comunicação. E tu tá lá no churrasco, e tem alguém conversando, tá aqui o cartão, fala com ela, liga pra ela. Maurício, tem um cara que bom, tem uma empresa disso aí. Tu tá lá com a tua família passeando na praia e tem alguém te vendendo. Por quê? Porque confia em ti. Hoje eu vendo a Dixon muito. Eu comecei a vender muito. É? Eu tenho uma agência multicomunicação, 10 anos aqui, e até então eu tinha falado para a sócia, a Raíza, né? Eu não indicava muito a assessoria de comunicação, por conta que eu vi muita coisa ruim no mercado. Né? Enfim, então eu tinha esse pé atrás, porque eu tenho muitos clientes bons. Hoje a minha carteira de cliente aqui é 50. É muita gente, entendeu? E eu não gosto de perder cliente, eu gosto de ter um atendimento prime. Eu faço sempre a mais, entendeu? Para ter uma gordura para queimar. Se um dia eu faço alguma coisa que não dê muito certo. Quando eu fui descobrir o trabalho da Dixon, foi muito antes de conhecer elas, eu já sabia, já tinha chego para mim o resultado do trabalho de vocês. Então, vender também é isso. Vocês trabalhar bem lá, a gente ouve aqui, né? E a minha sócia aqui, a Fabiane, a tua prima de segundo grau, ela falava, liga pra Dixon. E eu sempre tava com essa anotação na minha agenda, falar com a Dixon. Eu nunca consegui, até que eu consegui falar com vocês e tal, através da internet, enfim. E a gente se conectou, né? E aí, o que aconteceu? Gerou uma parceria muito grande. Elas me indicam também para projetos, enfim. E a gente tá aqui se vendendo, né? E se conhecendo, assim, né, de mercado. E tu vê, a experiência de ter vindo aqui foi também o que fez. Agora eu trouxe uma outra cliente para cá, para nós fazermos podcast. E é pela experiência que a gente teve, né? A gente vê o produto final, a gente não se conhecia pessoalmente, né, Maurício? Não. Eu nem sabia que a Fábio me conhecia de nome. Porque isso é muito legal. Que é o boca a boca. Eu tava comentando antes pra Jéssica, que na realidade ali até algo talvez questionável, mas na empresa nós sempre fomos indicados. Eu nunca prospectei muito mais reativo do que ativo, até porque não dá tempo. Quer dizer, então tu tem essa questão. Tu só imagina o patrimônio que é isso. Tantas empresas gastam uma fortuna com a parte comercial, né? Para prospectar, né? Para chamar o cara para dentro da tua loja e da tua empresa, e tu, pelo teu trabalho, que é a indicação, ela é a, como é que eu posso dizer, é a parte mais especial de uma empresa, de um vendedor, de um empresário, de um negócio, porque geralmente quem indica é que gosta daquilo, e essa pessoa que para quem ele está indicando, geralmente é uma pessoa que confia nele. Então, eu vou indicar quem diz, não me interessa se eu conheço ou não conheço a Dixon, mas quem me indicou foi o Maurício, eu confio nele. E é assim que funciona. Né? Quantos exemplos a gente tem de cara que vende seguro? Vamos ressignificar esse indicou, vamos colocar, melhorou a tua vida. Quando o Rodrigo me indica, na verdade, está melhorando a minha vida. E olha que legal, o Rodrigo está lá no jantar, está melhorando a minha vida. Eu tenho que ser grato a esse cara. Eu tenho que fazer mais por ele. E é isso. Quantas vezes aparece alguém liga pra gente e diz, tu que é o Rodrigo e tal, porque o João me ligou. Você pensa assim, João, cara, tá ótimo. Daí quando ele vai lá na loja, a gente começa a falar, claro, João, mas
ele não conhecia o Rodrigo, mas se o João indicou, eu vou lá. E aí isso é a parte mais importante do nosso Falar negócio. um pouquinho mais perto do microfone. Melhorou? Isso é o que faz com que a gente cada vez cresça mais e se fortaleça como vendedor, como profissional. É a indicação das pessoas. Eu confio, pode ir. Quantas vezes tu já fez alguma coisa? Claro. Não, eu não. Tia, se tu tá me dizendo, eu acredito. Não é assim? Isso é o que faz a diferença. Então é isso que a gente precisa fazer. Cada cliente que entra na nossa loja, a gente tem que olhar para ele e pensar assim, como é que eu vou fazer com que esse cara me venda? Como é que eu vou fazer com que ele acredite em mim? Eu primeiro preciso mostrar que eu sou confiável, Claro. que eu tenho credibilidade. Ele pode, a hora que ele precisar de mim, eu estou aqui. Então, isso faz com que tu tenha uma corrente tão firme de negócio, cara, que tu não precisa ficar toda hora correndo, porque o grande problema é que tem muita empresa que gasta uma fortuna para tu trazer o cliente dentro da loja, e às vezes tu fala assim, eu tô trazendo os caras, mas não tá dando relação. O problema não é esse, o problema é o que tu tá fazendo com os clientes quando ele entra na tua loja. Tu tá atendendo que nem tu atendia antes. Né? Perfeito. E essa é a continuidade, né? Esse pós-venda, o relacionamento é muito importante. O cliente, ele tem que entrar... A confiabilidade, o relacionamento. E outra, né? A gente tem que se adaptar às pessoas. Hoje eu estava falando com as pessoas que trabalham comigo justamente, fulanito é X, o outro é assim, o outro é assado. Tu tem que entender o ambiente que tu tá e agir conforme aquele perfil. É isso aí. Isso não é nem ser vendedor, isso é Se ser adaptar, sensível, né? ser inteligente. Exatamente. Né? E olhar e tentar enxergar exatamente isso. Pessoal, prestar atenção. o programa tá maravilhoso. Sério, meu eu Deus. fiquei aqui e não conseguia fechar a boca porque foi muito legal essa experiência de gravar contigo. Eu achei que foi muito pouco. A gente podia falar mais de venda. Tá. Eu quero te vender um podcast depois. Eu quero participar de mais um podcast contigo. Tá. E sobre venda, porque tem papo para muita informação, né? Então, já que a gente está finalizando o programa, eu quero que tu fale um pouco mais do teu trabalho como palestrante, né? Enfim, como é que as empresas podem te achar, enfim. O que tu ensina nas tuas palestras? Hoje eu tenho, além de dar palestra e consultoria, desde 2023, eu me tornei licenciado da KLA Educação Empresarial. É uma das maiores escolas de vendas do Brasil. Né? Então, a gente consegue agregar todo esse material que eles têm, que é riquíssimo, agregar para empresas, tanto in company quanto abertas. Então, a gente está, a princípio, a primeira turma, ela vai começar agora, até junho a gente quer fechar essa turma, mas in company a gente já está fazendo. Então, são treinamentos. A palestra é uma palestra que dura 1 hora, 1 hora e meia, dependendo, mas principalmente o treinamento é como se fosse uma palestra, mas ela tem muito mais tempo. Elas são até 24 módulos, né? Cada módulo mais ou menos é um módulo, mas com 24 aulas, cada aula mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia. Então a gente consegue esmiuçar, a gente pega desses vários itens que a gente falou aqui, né? A gente consegue trabalhar muito bem ele. 1 semana depois, a gente tem uma segunda aula, a terceira e assim por diante, uma por semana geralmente, e a gente consegue ver o resultado prático, porque tudo isso que a gente falou aqui, Maurício, isso eu posso te garantir, Tatiana, se a gente começar a botar em prática agora, quando sair pelaquela porta, o resultado já é outro. A maravilha da venda é isso. Tu consegue botar em prática e ver o resultado imediatamente. É por isso que eu sou apaixonado por esse negócio. Muito bom, Ana. Muito obrigado pela tua participação. O que tu achou desse episódio? Eu achei bárbaro, só que eu estou muito curiosa. Eu vou te dar um de presente. Eu vou dar um pra Ó, ti. pessoal, nós temos aqui o livro, eu fazendo propaganda, né? Olha aqui para essa câmera. Rodrigo... Essa câmera. Eu estou super curiosa, profissão vendedor, a magia do bom atendimento. Eu achei muito bacana, nossa. E é incrível que hoje eu fiz uma reunião com a equipe que tinha tudo a ver com o que a gente está falando, indo por outros caminhos sem ter esse teu conhecimento técnico, né, sobre o assunto. Se tu precisar, a gente está inteira à disposição aí. Por favor. Com certeza. Foi um maior prazer.
Perfeito, meu. pessoal. Ficamos por aqui com mais um programa, Os Líderes de Sucesso. Você sabe, estamos na Rede Sul, canal 55.1, TV Digital 11 da NET. E esse programa vai ser veiculado no nosso YouTube da Fórmula Digital e também no nosso Spotify. Até mais, com um próximo episódio bem especial também. Tchau. Tchau, tchau.